Bem-vindos, alunos, primeiro ano. Vamos lá, vamos continuar aí as nossas aulas. Vamos começar aqui um novo assunto, leis de Newton, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Na página 3 vem com o título Leis de Newton. E aí o primeiro tópico é força. Gente, e o que é uma força, né? O nosso material didático ele vem aí dando uma definição legal do que é uma força, tá? Mas vamos fazer uma leitura aqui rápida. Vem falando assim: a dinâmica tem por objetivo resolver dois problemas básicos. Quais são os dois problemas básicos? Gente, o primeiro é o seguinte: conhecendo o movimento, nós já trabalhamos sobre movimento no primeiro bimestre. Conhecendo o movimento de um corpo, caracterizar as forças que agem sobre ele. Então, eu vou dar exemplo. Quando o avião está voando, né? Ele está no ar. Quais são as forças que estão agindo sobre o avião? Nossa, tem muitas, né? A aerodinâmica, a gravidade, né? E assim vai. E também conhecendo as forças que agem sobre um corpo, caracterizar o seu movimento, né? Agora o efeito contrário aí da primeira. Mas, gente, o que é força? Então, tá aí na página 3, fala que força, de um modo geral, é qualquer interação entre os corpos, capaz de modificar o seu estado de repouso ou de movimento de um corpo, ou ainda lhe causar deformação permanente ou temporária. Então, gente, a força é o seguinte: a força ela pode me tirar do meu estado de repouso. Então, se você está sentadinho na cadeira e alguém te dá um empurrão, a pessoa vai te tirar do seu estado de repouso. Você vai entrar em movimento rápido, né? Você vai cair, você vai ser jogado longe. Ou algo em movimento e é aplicada uma força sobre ele e esse objeto vai parar, né? Vou dar um exemplo: um choque de um carro contra o outro, de frente, frontal. Um carro estava em movimento, né? Ou melhor ainda, um carro que está em movimento, ele bate contra um poste, né? Então, assim, vai ser uma batida violenta e ele vai sair do seu estado de movimento e ele vai parar, né? Beleza, galera? Então, vamos lá, gente, mas é o seguinte, ó, não é necessário que os corpos estejam presentes efetivamente, tá? Para eles aplicar uma força no outro. Nós temos aí a força eletromagnética, né? A própria gravidade, beleza? Podemos falar aí, ó, gente, de existências de forças quando as interações ocorrem à distância, que nesse caso é a força eletromagnética, eu posso dizer também, tá? Então, beleza, gente, ó, a força é uma grandeza vetorial, ou seja, gente, ela é caracterizada por apresentar os seguintes elementos. Ela tem que ter intensidade, ela tem que ter direção, ok? E ela tem que ter, ó, sentido. Então, a força, ela tem que ter aí esses três elementos: intensidade, direção e sentido, tá bom? Gente, e nosso material didático falando sobre forças resultantes. Gente, o que é uma força resultante? Gente, força resultante é o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma partícula, alguma coisa, um corpo, um objeto aqui. Ele tem força para cá, ele tem força para cá, é uma força maior, assim, vamos dizer. Ele tem uma força assim,
Ele tem... Tá bom, dá para entender. Tá, professor, mas e aí? Qual é a força que age sobre ele? Gente, a força resultante, ela é uma somatória de todas as forças, tá? Então, assim, como é que eu calculo a força que está agindo? Para onde que essa partícula vai? Deixa eu aumentar aqui. Para onde que essa partícula vai? Ela vai para lá, ela vai para cá ou ela vai para cá? Para onde que ela vai, professor? Eu não sei. Como é que eu teria que saber? Eu vou ter que somar as forças. Então, a força resultante que o nosso material didático ele vem explicando, a força resultante, FR, é igual a F1 mais F2 mais F3 mais pontinho, mais Fn. Professor, aqui é esse N? É tanto de números de força que tiver. Nesse caso é 3, então pararia aqui, ó, né? Mas se tiver milhões de força, então você vai ter que somar todos os milhões de força. Então, eu tenho que imaginar F1, F2, F3. Então, para eu calcular a força resultante, é só eu somar F1, F2 e F3. Aí você fala, professor, mas é só somar? Sim, gente, é só somar. Por quê? Porque, ó, na física, nesse sentido, é positivo. Esse sentido é negativo. Então, você sabe que essa força seria positiva. Você sabe que essa força aqui é lógico que não vai se aplicar nisso aqui que eu estou falando, porque isso aqui eu teria que decompor, mas tudo bem. Mas se eu decompor essa força para cá, ela vai ser positiva também. Só que se eu decompor essa força para cá, ela vai ser negativa. E você sabe que o maior é esse. Agora a pergunta é, somando esse vetor mais esse, será que a soma seria maior do que esse? Aí a gente veria, né? Mas eu não quero aqui me demorar nesse assunto, porque eu vou explicar isso já já. Mas a força resultante eu quero que vocês saibam que é a somatória de todas as forças, tá? Então a força resultante é essa, mais essa, mais essa, ou infinito se tiver, beleza?